Amiguinhos, tudo bem aí com vocês? Esse vídeo aqui é um vídeo para fã de coisas dos anos 80. Tem gente que malha aqui meus vídeos porque diz, você está julgando o que é fã e o que não é. Porém, para mim, quando você é fã de algo, você corre atrás de conhecimento para saber coisas daquilo que você gosta. E eu não estou falando de consumo financeiro, não estou falando de comprar coisas e tal, mas você se interessa pelo assunto e vai a fundo, porque você gosta daquilo, você é um fã. E muitas vezes eu vejo canais de pessoas dizendo, eu sou fã de Masters of the Universe, fã de Thundercats, fã de Tartarugas Ninja, mas é fã talvez de uma obra dentro da franquia. Muito acontece com, por exemplo, com Masters of the Universe, que eu citei, tem muita gente que é fã, ou acha que é fã, ou lembra da animação lá dos anos 80, mas parou por ali. Não é incomum eu ver aqui comentários educados no geral, que as pessoas falam assim, eu sou fã tal, mas eu não assisti a animação 2002, eu não assisti Revelation, eu não li os quadrinhos tal. Então, esse vídeo aqui, para você que é fã, eu vou mostrar umas coisas, porque os anos 80 estão de volta. Temos filmes de Masters of the Universe, temos filme que é anos 90, de Street Fighter, Mortal Kombat e outras coisas aí. Então, vou mostrar algumas coisinhas que podem ser interessantes. E aqui, ó, tá minha espada da She-Ra. Mandei o Márcio fazer para mim. Lá ele é um artista 3D. Poderia ser uma espada de metal, die-cast e tal, sim, mas custaria, sei lá, R$2,5 pau. Então essa aqui foi bem mais barata. É mais para, sei lá, para cosplay. Eu mostrei a minha do He-Man, que até levei no dia da estreia do filme Masters of the Universe. Pedi para ele fazer a da She-Ra também. Me fez um suporte, fez também um cajado do esqueleto. Então, é algo que não é super fiel pela questão de não ser de metal. Ela foi impressa no 3D, é mais leve, então para você carregar e tal, funciona. Mas, de novo, cada um sabe onde pisa e cada um sabe o quanto pode gastar e o quanto quer as coisas. Então, essa aqui para mim é suficiente. Agora, existe metálica também. Então, mas, vamos falar o seguinte. Imagine que além das animações antigas, às vezes tem filmes, eu sempre bato na tecla aqui, nesse canal, que tem muito quadrinho, muita obra em quadrinho, que vale a pena ser lida pelos fãs. Então, hoje eu trouxe algumas saíram ou estão saindo em português aqui no Brasil, outras ainda não saíram, mas eu sempre fico torcendo para sair, quem sabe as pessoas lerem e a gente discutir essas obras, somar ao cânone, etc. Então, primeiro, você que é fã de Tartaruga Ninja, já falei isso várias vezes aqui no canal, mas falo de novo. Você que gostou da animação lá dos anos 80, você que gosta da animação do início dos anos 2000, gostou do filme dos anos 90, Go Ninja Go Ninja Go, gostou um pouco ou muito das tartarugas do Michael Bay, o melhor que existe de Tartaruga Ninja, na minha opinião, não está aí, mas estão nos quadrinhos da IDW. Esse aqui é o volume 2, em inglês. Isso aqui foi lançado há muitos anos atrás. São 15, 16, acho que são 17 volumes, eu tenho todos aqui, e o Pipoca e Nanquim está lançando, está no 3º volume em português. Então, se você gosta ou lembra das Tartarugas Ninja, ou mesmo, já aconteceu de eu presentear pessoas que falavam, puxa, eu só tinha assistido a animação, achava muito infantil, isso aqui é muito legal. Perguntem para o casal Égua da Coleção, perguntem para o Joe Collection, perguntem para o Mavetes, isso aqui é muito bom, e está no 3º volume, sendo lançado pelo Pipoca e Nanquim. Então, na minha opinião, isso aqui é o melhor que tem das Tartarugas Ninja, leva muito a sério, é violento, envolve questões familiares, envolve vida após a morte, dilemas e tal. Então, Tartarugas Ninja. E, ainda falando em Tartarugas Ninja, saiu em português recentemente, eu não sei
eu acho que foi pela Panini, esse crossover, esse aqui está em inglês também, que saiu há muitos anos, que é o crossover Batman e Tartarugas Ninja. Se você não quiser ler isso aqui, fala assim, puxa, eu não sei se vale a pena, tal, etc., tem animação também. Você encontra aí no canal, no streaming oficial, até na Caixa do Crime. É uma animação muito, muito boa, mas o quadrinho ainda é melhor. E esse aqui é o primeiro volume de 3. Só que os arcos se fecham. Então, se você leu só o primeiro, não tem problema. Fechou ali. Se você leu só o segundo, então você não precisa ter lido o anterior ou não precisa ler os 3 para fechar a história. Os 3 são muito bons, mas esse aqui é excelente. Temos uma luta entre Shredder, o Destruidor, e o Batman. Se você colocar no YouTube aí, Shredder vs Batman, dá até para ver a luta. Mas o quadrinho é muito bom e a animação também. Mas minha sugestão, o quadrinho saiu recentemente pela Panini. Mas saímos de Tartaruga Ninja e vamos falar, por exemplo, para você que lembra dos Smurfs. Lembra dos Smurfs? Puxa, eu gostava muito da animação. Para mim, parou ali. Eu assisti a animação quando era criança e não assisti mais. Às vezes assisti um videozinho curto. Comic Zone já lançou 2 volumes da coleção deles dos Smurfs. Então, isso aqui é muito, muito legal. Não é datado, curiosamente. Tem curiosidade sobre a criação dos Smurfs. Né? Esse quadrinho tem 60 anos, acho, franco-belga. E é uma leitura muito prazerosa, para quem está fazendo a coleção capa dura, tal, etc. Todas essas bobagens do papel. Mas vale a pena ler o quadrinho. Engraçado que passaram-se muitos e muitos anos, 6 décadas, e os problemas continuam os mesmos na sociedade atual, sendo retratados aqui nesses quadrinhos da Comic Zone dos Smurfs. Enquanto eu estou falando aqui, você me diga aí do outro lado o que você já leu ou o que você tem curiosidade de ler. Não tinha animação, mas uma outra coisa que é muito parecido com os Smurfs e está sendo lançado pela editora Record, eu acho que está no 3º volume, é o Asterix. Aqui é uma coleção de Asterix, cada volume vem 3 histórias, também. Outra coisa que era muito, muito legal, para todas as idades, retrata também as críticas sociais, assim como no caso dos Smurfs, as críticas sociais valem até hoje, divertidíssimo. Eu tenho só o primeiro volume, tenho que comprar o segundo e o terceiro. Então, hoje mesmo, antes de fazer esse vídeo, já estava olhando no Amazon lá para comprar. Então, aqui tem o Asterix, o Gaulês, a Foice de Ouro e Godus. Então, não sei se vocês gostavam de Asterix, mas isso aqui eu lembro de ler na casa da minha avó, de uma coleção que possivelmente era do meu pai. Irresistível isso aqui. Muito, muito divertido, prazeroso. E vale tanto esse dos Smurfs quanto o Asterix para o pessoal, você que tem filhos, sei lá, na minha opinião, a partir dos 10, 12 anos, eu acho que essa leitura já fica interessante e divertida. E para os adultos, então, sem comentários. Pulamos, falei de anos 80, vamos dar um pulinho para os anos 90. Para você que gosta, por exemplo, de Power Rangers, um quadrinho que é muito, muito bom, está saindo pela Boom Studios. Eu trouxe aqui hoje o primeiro volume, em português também, para que saiu lá fora, Google Power Rangers. Para quem gosta dos Rangers, dos Power Rangers, quadrinho muito legal. Mais volumes já foram lançados e o crossover com as Tartarugas Ninja ali da IDW também é divertidíssimo em 2 volumes e o crossover saiu também pelo Pipoca e Nanquim. Esse aqui, que eu estou mostrando hoje, saiu por quem aqui no Brasil? Indie? Não sei. Eu sei que é Boom Studios, licenciado pela Hasbro. A editora aqui é Indie. Ah, porque é Indie de indivisiblepress.com.br. Então, legal, divertido. Retrata bem os Power Rangers, que a gente lembra lá da série, que está no coração de muita gente. Tem muita gente que coleciona, tem as figuras, etc. E aí, pulamos para algo dos anos 80, mas que saiu recentemente. Eu já mostrei aqui no canal há um tempão e, enfim, saiu isso em português aqui no Brasil, que é o Energon Universe. O pessoal fala Energon Universe, que é o crossover, é um universo onde Transformers e G.I. Joe convivem. Então,
Para quem lembra do último filme dos Transformers, lembra que no final aparecem os G.I. Joes lá. Aí morreu ali, acabou, não teve mais filme. Mas aqui, então temos esse quadrinho. Esse aqui eu comprei na San Diego o ano passado, falei pra caramba, faz um ano que eu tô falando, enfim, saiu aqui no Brasil. Todos esses quadrinhos tem aqui, ó, Energon Universe. Então, muito legal para você que, mesmo que você que nunca tenha lido G.I. Joe, eu tô lendo os compêndios, agora saiu o terceiro volume do compêndio antigo, tá no Amazon, mas mesmo que você nunca tenha lido G.I. Joe, só assistir animação ou nem assistir animação, é muito, muito legal. Bem adulto, tem morte, enfim, aqui os tiros pegam mesmo e matam as pessoas, aqui tem justificativas para os lasers, né, as metralhadoras laser, porque estão usando tecnologia do Energon, que é de Transformers, e dentro desse mesmo universo temos os Transformers. Essas edições estão em inglês porque eu comprei já faz um tempo, mas agora estão saindo no Brasil pela Panini. Então, Transformers para mim é uma surpresa porque eu tinha os robozinhos de montar e tudo, de transformar, mas eu nunca, mesmo tendo assistido o filme, a morte do Optimus Prime, tem até a trilha sonora aqui, mas nunca foi um negócio que falo, puxa vida, etc. Ficou lá na minha infância. E esses quadrinhos aqui são muito, muito legais. Esse primeiro volume, inclusive, hoje eu passei na banca de jornal, tá em promoção, acho que é R$19,90, vem lá com encarte, alguma coisa assim. Mas é um universo onde ambos convivem, mas as histórias aqui funcionam de forma independente. Então, também algo que me surpreendeu, eu comprei mais isso aqui do Energon Universe, porque estava relacionado a isso aqui. Comprei os outros volumes e agora eu parei, porque como está sendo lançado no Brasil em português, vou esperar chegar no número em português para continuar minha leitura. Mas, de novo, anos 80, expandindo para um negócio que eu considero assim os quadrinhos, porque você não tem limite de tecnologia, CGI e tal. Aqui nos quadrinhos as coisas realmente acontecem como a gente queria que acontecesse. Bom demais. E aí, vou deixar isso por último. Entro em Masters of the Universe. Infelizmente, o que eu chamo do arco, que chama Eternity War, que você encontra até no Amazon, são 2 caderninhos assim, nunca saiu em português aqui no Brasil. Então, tem isso em inglês, dá para comprar lá fora. Quando eu digo de não precisa consumir, sei lá, você vai no Get Comics, baixa isso aí, consegue ler. Eu costumo fazer isso, depois comprar a mídia física, porque eu gosto depois de ler e ter isso na coleção e reler quando eu quero. Mas há alguns anos atrás, muito antes da animação Revolution, a Panini começou a lançar. Lançou o primeiro caderninho pela DC Comics, lançou o segundo e depois não lançou mais. Que era vamos falar assim, um prequel para esse Eternity War, que continua sendo o meu quadrinho favorito de Masters of the Universe, e eu ainda considero o melhor que há de Masters of the Universe. O melhor que a animação X, Y, etc. Então, uma pena que não saiu no Brasil, mas eu continuo torcendo. Se você lê em inglês, baixe lá ou procure no Amazon Eternity War. São 2 encadernados. Se você gostar, você compra as edições ou leia as edições anteriores. Aqui no Brasil, pela Panini, saiu o crossover com Thundercats, que eu já mostrei aqui, saíram Masters of the Multiverse, que é muito legal para quem conhece todo o cânone, saiu Revolution pela Hyperion, Revolution não saiu por ninguém, que é um quadrinho, na minha opinião, muito mais legal que Revelation, inclusive a animação também é mais legal. Então, e para quem gosta de livros daqueles de ilustrados contando a história, bom, eu já mostrei ao longo dos anos aqui em outro canal os diversos livros que eu tenho da Dark Horse, inclusive acho que o último que eu comprei foi esse aqui, né, dos 40 anos de Masters of the Universe Book, a épica história do He-Man, She-Ra e os Mestres do Universo, em inglês, mas esse ano aqui, nos próximos, acho, 2 meses, está saindo algo parecido com a história toda, inclusive está sendo atualizado agora com o filme Masters of the Universe, por isso que atrasou, pela editora Tábula. He-Man, os segredos do He-Man e dos Mestres do Universo. Então quem está fazendo até a curadoria está ajudando lá é o Tele Fábio, Coleção e Ação Show, daquele jeitão. E
vai contar toda a história de Masters of the Universe até aqui, incluindo o filme. E ainda tive a honra de ser convidado para escrever um prefácio lá. Então, estou ansioso para ver esse livro em português, contando toda a história. Você que conhece só o que saiu nos anos 80, só assistiu, ou assistiu um pouquinho mais, dos anos 90 e parou, 2002, é como esse livro aqui, ele conta toda a história, inclusive as coleções, tudo que foi lançado, os conceitos, coisas que a gente viu no filme Masters of the Universe 2026 que vocês não gostei, tal, não gostei disso, daquilo. Então, vai sair um livro parecido. Então, para os quadrinhos, infelizmente, por enquanto, não temos Eternity War, apesar de estar saindo um quadrinho novo agora que é baseado no filme, né, eu não sei como é que vai fazer. Lá fora está saindo um outro quadrinho que chama Sword of Laws, que também está sendo excelente. Ainda não publicaram o último volume, estou lendo no Scan, e a hora que sair eu compro, porque eu quero ter o livrinho aqui comigo para reler. Sobre aquela espada roxa do esqueleto, sabe aquela espada roxa? Então, é história sobre isso aí. Mas, em relação à história Masters of the Universe, temos esse livro da editora Tábula, que está breve, não é esse, mas um livro muito parecido que está para sair. Então, já o financiamento coletivo já encerrou, vai vir com arte do Daniel HDR, tem uma série de coisas, mas depois vai dar para comprar no Amazon, acho que dá até para fazer pré-venda. E aí, uma coisa que eu estou lendo e assim me surpreendendo a cada leitura. Muitos anos atrás, saiu pela editora Wildstorm lá fora os quadrinhos de Thundercats. Ok, já tínhamos os gibizinhos, assim como Masters of the Universe, que saíram pela Abril, etc. Tínhamos mini-comics do He-Man. E Thundercats também chegou a sair gibizinho baseado na animação. Mas há uns anos atrás, talvez 10, não lembro, mais de 10 anos atrás, saiu lá fora Thundercats pela Wildstorm, que foi publicado aqui pela Panini. E esses quadrinhos são muito, muito bons, especialmente 2 arcos, que eu vou mostrar aqui. E isso é fácil, às vezes, de comprar a coleção no Mercado Livre. As edições eu tenho algumas que estão em inglês ou encadernadinhos. Então, deixa eu mostrar aqui, antes de eu chegar onde eu quero chegar. Então, aqui eu tenho, primeiro volume. Não sei se vocês lembram, a capa não era essa, mas talvez pelos desenhos aqui. Os quadrinhos são muito bons, mas eu ainda depois vou mostrar coisas melhores. Então saiu, esse aqui é o encadernadinho que tem alguns volumes, talvez do 1 ao 5, não sei. Isso aqui saiu pela Panini também. Depois temos o volume 2, O Retorno do Rei, que é muito legal porque o Lion ele entra dentro do livro de Omens lembra que o Lion chegou no Terceiro Mundo, ele praticamente é uma criança dentro de um corpo de um homem, porque quando ele fugiu de Tandera, a cápsula criogênica dele deu problema e ele já chegou aqui adulto, o corpo de adulto com a mente de uma criança. Então ele entra dentro do livro para treinar. Só que o Munra dá uma sacaneada, em vez de ele ficar, sei lá, algum tempinho curto, alguns dias, e treinar, ele ficou anos fora. E o que acontece quando ele volta, Munra dominou tudo, escravizou todo mundo, os mutantes também, então, e aí ele volta para reclamar. Ó isso aqui, ó. No Chaco aqui, ó, o esqueleto do Pântano. Então, quadrinho mais sério. Então, tem esse segundo volume. Tem o terceiro volume, que também é um outro arco que é excelente, que chama Cães de Guerra. Os cães, né, o clã dos cães invadem o Terceiro Mundo, também escravizam todo mundo. Aqui o Lion está envelhecendo rapidamente, ele é obrigado a se aliar com o Munra contra os cães. Então tem coisas aqui que são muito legais, se eu ver se eu acho, aqui ó, até o Munra acaba perecendo no meio dessa guerra. Bom, o pessoal pode falar, spoiler de quantos anos? Eu estou contando isso porque eu acho que é interessante contar essas histórias para as pessoas se interessarem pela leitura. Então esse Cães de Guerra aqui, até o Mamute, que é o cachorro do Munra, acaba se voltando contra o próprio Munra. Então, por isso que ele está sem braço nessa imagem que eu mostrei. Puxa, tinha uma imagem aqui do ataque do cachorro, mas é muito, muito legal. Então, não sei, talvez vocês tenham lido isso pela Panini quando saiu.
Mas eu tenho os encadernadinhos em inglês. Me falta o volume 4, que eu nunca achei, e aqui tem o volume 5, que também já dá uma esfriada, mas são boas histórias dos Thundercats, tá? Então, é aqueles Thundercats que a gente conhecia da animação, lá nos anos 80. Aliás, é uma animação, se a gente for pensar tecnicamente, muito superior a de Masters of the Universe, porque foi feito por um estúdio japonês, então é praticamente um anime, assim como a animação das Tartarugas Ninja, não é a rotoscopia da Filmation, e aqui vai muito bem. E aí, como eu não tenho o volume 4, eu acabei comprando, depois caçando por aí pela internet, não todos, mas eu queria a vingança do Mão de Martelo. Então, acabei comprando essas edições aqui em sebos. Olha lá. A Vingança do Mão de Martelo parte 2, A Vingança do Mão de Martelo parte 3, porque eu queria. Inclusive, nesses quadrinhos tem um crossover dos Thundercats com o Superman, que eu também não me interessei. Aí entrou a origem do Munra, aqui a verdade sobre Jaga e Grune. Então, são histórias bem legais que saíram pela Wildstorm. Mas o filé disso, o filé de Thundercats não tá aí. Nós tivemos animação no início dos anos 2000, que é legalzinha, tal, foi interrompida porque não vendia boneco. Eu não gosto muito do traço, apesar das histórias serem muito interessantes. Tem até uma das histórias que é de um ser que ele nasce e morre no mesmo dia. O ciclo de vida é de um dia só. E é um negócio bem filosófico, um negócio até emocionante. Eu ando meio emocionado nos últimos dias aqui. Mas assistam, eu não lembro o nome desse episódio, talvez vocês lembrem e coloquem aqui nos comentários. Só esse episódio já vale essa animação. E depois tem Thundercats Roar, que é uma porcaria, considero que não é nem Thundercats. Mas está saindo lá fora, infelizmente ainda não no Brasil, mas tem que sair, os quadrinhos dos Thundercats pela Dynamite. Então, se isso aqui da Wildstorm é bom, e vocês já leram, talvez, e gostaram, isso aqui vai muito além. Aqui eu tenho os 2 volumes encadernados, mas eu já li até o volume 25. Eu acho que cada encadernadinho tem 5 volumes. Eu já li até o 25 e tem coisas que eu ainda não li. Tem também a história da Chitara, etc. Aqui, a coisa interessante é, primeiro, a destruição de Thundera está relacionada à guerra dos Thundercats, dos gatos, com os mutantes. Uma guerra bem sangrenta. A outra coisa é que a chegada deles no terceiro mundo, hein? Muita gente diz, onde é o terceiro mundo? Qual que é o terceiro planeta do sistema solar? O planeta Terra. Em algum momento no futuro, talvez, ou no passado, os Thundercats caem aqui, mas na verdade eles não caíram. Então, o Jaga, antes de morrer e colocar a nave para chegar no terceiro mundo, ele já tinha os motivos dele. Nesses quadrinhos dá a entender que ele já conhecia o Munra, já tinha uma relação com o Munra. E quando ele chegou aqui, já estão os mutantes aqui, às vezes esperando os Thundercats e a guerra continua, porque lá atrás, quando no meio da batalha, e quando eles tinham aprisionado os mutantes, ao invés de matar, eles tinham lá um portal que eles abriam e mandavam para um outro lugar, que era aqui, no terceiro mundo. E a gente descobre que o terceiro mundo não é um planeta qualquer, que há uma história por trás. Tem uma questão do Lion do futuro, que chama Apex, que é um Lion meio múmia, e continua aparecendo, super pessimista, velho, rabugento que nem eu. Então, aqui a história é muito mais profunda e tem desdobramentos. Inclusive, cheguei agora num crossover, eles encontram a nave dos Silverhawks. E tem um crossover com Silverhawks. Então, não sei se vocês estão lendo também. Eu estou lendo o Scan, o Get Comics, tal, etc. Mas toda vez que sai um número aqui, o encadenadinho eu acabo comprando. Da Chitara é muito bom. O do crossover eu ainda não li, mas na história eu já cheguei no crossover. Tem um arco que é dos Thundercats perdidos, que está o Bengali e outros que chegaram antes também, e tem um motivo para isso. Então o Jaga andou escondendo algumas coisas. As histórias são excelentes. Eu não sei se vocês estão lendo. O Fernando Passo, certamente, lá do Colecionando, está lendo, porque ele até me mandou algumas edições em português em PDF. Foi por isso que eu comecei a comprar. Então, volto à história inicial. Você que gosta, você que é fã dessas coisas pontualmente. Sou fã só de Thundercats, sou fã só de G.I. Joe.
tem muita coisa para expandir. Quando não é um filme, é uma animação, mas geralmente os filmes têm limitações financeiras, os filmes têm limitação de tempo, mas nos quadrinhos tudo acontece. E é muito... eu acho triste quando as pessoas falam assim, eu gosto do tema, e não vão atrás dessas obras aqui. Ou até dos livros que eu comentei, dos livros de arte, contando toda a história, os bastidores. Então isso enriquece muito. Parte de eu ter gostado, talvez, do filme Masters of the Universe, a maioria gostou, mas foi porque tem muito... E não é de graça, não é só um easter egg bobo. Referências diversas de coisas que estão nesses quadrinhos, nas outras animações, nas coleções, etc. Então, ficam aqui minhas sugestões para você, que gosta desses temas dos anos 80, irem atrás, ou para vocês comentarem aqui o que vocês gostaram, ou adicionar coisas que eu não citei, porque estamos aqui com 20 e poucos minutos de vídeo, ficou longo pra caramba, lamento, espero que vocês tenham gostado, apesar de longo, mas para vocês irem atrás. E eu acho que é isso, eu estou hoje contente porque chegou hoje meu Dick Vigarista e meu rabugento aqui, ó, da Splash Toys. Eles fizeram uma leva, acabou, estão fazendo mais. Olha que legalzinho, ó, tem até, não sei se dá para ver, ó, o console, carrinho bonitinho. Eles vão se juntar aos irmãos Rocha que estão ali, os outros eu não peguei porque falta de espaço, mas vocês que estão fazendo essa coleçãozinha da Corrida Maluca pela Splash Toys, entrem em contato lá com a Splash, já encomendem, ficou bem legal. Mas eu quero a curtidinha de vocês. Eu sempre peço no final, porque esse negócio de pedir no começo, eu não sei se vocês vão curtir o filme, o vídeo. Se der, aquele negócio no celular que você passa assim, ó, escorrega o dedo, olha onde você enfia o dedo, mas tem um negócio que chama hype, e aí esse vídeo vai para outros velhos safados dos anos 80 que talvez gostem desse conteúdo, e a gente se encontra muito em breve num próximo vídeo, se vocês quiserem. Até mais, tchau, tchau.